E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cristiane Pizzuti, eu sou trabalhadora do Grupo Espírita Luz no Caminho e a gente vai falar um pouquinho sobre fé. Mas antes a gente vai fazer uma pequena oração. Então, queremos agradecer tudo de bom que temos recebido na nossa vida e queremos te pedir, Senhor, por aqueles que nesta semana estão enfrentando problemas grandes, como a perda de entes queridos, doenças físicas, problemas financeiros, que eles tenham coragem, resignação e muita fé. Que assim seja. Muito bem, então a gente vai falar um pouquinho sobre fé. E quando eu estava preparando esse material, eu me lembrei de conversas que eu tinha com um colega de trabalho meu, né? E ele, nas conversas, ele sempre me dizia assim, como eu queria ter a tua fé, como eu queria ter a tua fé, né? Eu já nasci sem fé e ele complementava sempre dizendo assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito racional, por isso que eu não tenho fé, né? E eu sempre ficava pensando, mas será que eu sou irracional? Será que é por isso que eu tenho fé, né? E é interessante a gente entender a fé de uma outra perspectiva, né? Então, a fé que esse meu colega estava falando é essa fé do dicionário, né? Que diz assim, é um conjunto de dogmas, doutrinas, que muitas vezes constituem um culto e também é visto como uma convicção firme, incondicional, alheia a argumentos de razão, né? É essa fé que é chamada de fé cega, né? Mas a doutrina espírita, ela nos traz um conceito diferente, um conceito inovador. Ela nos traz o conceito de fé raciocinada. Não é essa fé cega, né, que se manifesta talvez em rituais, em seitas, que não necessita comprovação, reflexão, né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já nos fala sobre essa fé raciocinada, né? E ele diz, não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer das épocas da humanidade. Então, na verdade, a fé, do ponto de vista espírita, ela não é essa fé cega, essa crença simplesmente eu creio e é isto, né? É uma fé baseada no raciocínio, na razão. E aí eu tenho dois conceitos de fé, ou dois, talvez, prismas que a gente pode ver a fé através, que é a fé como um sentimento inato do ser humano, da sua destinação, né? Então essa consciência das faculdades que eu trago, né, dentro do meu íntimo, né, muitas vezes em estado latente, mas que pode germinar, crescer através da minha vontade ativa. Então essa é a fé em mim mesmo, né? É uma fé humana, vamos dizer assim. E a outra, né, que é uma fé divina, né, é reconhecer em nosso íntimo que há algo muito maior do que nós, que é responsável por tudo à nossa volta, inclusive por nós mesmos. Então é reconhecer-se criatura e acreditar e confiar num Criador. Então existe essa fé que é em mim mesmo, nas minhas potencialidades, no que eu posso fazer, e uma fé nessa força maior, né, que nós chamamos de Deus. Então vamos conversar um pouquinho sobre essas duas fés, ok? O Allan Kardec, com relação a essa questão da razão, ele diz: a fé precisa de uma base, e essa base é a perfeita compreensão no que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso compreender. Então, o que ele está querendo nos dizer? Que a fé é mais do que confiarmos, é mais do que acreditarmos e confiarmos, é também saber, é ter certeza, né? E essa certeza vem do quê? Da compreensão, né? Então, lá no Céu e Inferno, ele também disse, o homem crê porque compreende, e o homem compreende porque raciocina. Então, a base da nossa fé é alicerçada, né, na razão, nesse conhecimento que nós temos. Conhecimento do quê? Conhecimento das regras divinas, vamos dizer assim, das leis divinas, né, do livre-arbítrio, dessa comunicabilidade que nós temos entre os mundos material e espiritual, da reencarnação, das múltiplas existências,
né? Das coisas que nós vamos acumulando, desse aprendizado que nós vamos acumulando nessas múltiplas existências que nós temos, cujo objetivo maior é o nosso aprimoramento, né? O nosso desenvolvimento. Então, até se alguém pergunta, você acredita em Deus? Não acredito em Deus, né? Mas por que tu não acredita em Deus? Porque eu sei que Ele existe. É mais do que acreditar, é saber que existe ali, né, alguém, alguma força, né, que é maior que nós, né, e que nos dá também esse potencial divino dentro de nós. Então, a fé a gente elabora, né? A gente elabora, ela não nasce pronta, né? É preciso entender as coisas para que eu possa ter uma fé inabalável, digamos assim. Mas lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo A Fé Transporta Montanhas, ele também nos diz que há pessoas que têm uma fé inata. E aí eu acho que é um pouco isso que meu colega estava falando, tu já nasceu com isso, né? E ele nos diz, em certas pessoas a fé parece de algum modo inata, uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente da natureza retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Então, tem muitas pessoas que nas suas diversas existências já tiveram experiências, né? Já foram, vamos dizer assim, educadas nesse sentido de compreender dessa força maior, dessa natureza que nós temos divina dentro de nós, né? Do potencial da fé. Então, mas isso não significa que essas pessoas que não tiveram essas experiências não vão poder ter. Então, ele também nos diz, essas que não ainda têm essa fé inata, vamos dizer assim, elas têm tudo para aprender, né? Elas, entretanto, talvez essa educação, né, essa compreensão não seja concluída nessa existência, mas ficará em uma outra. Então, mesmo que a pessoa não tenha nascido com essa fé inata, de confiar, né? De confiar que as coisas vão acontecer da melhor maneira possível, né? De confiar, de entender, né? De compreender como as coisas acontecem, mesmo assim ela é capaz de desenvolver isso durante a sua existência, né? Então não existe razão para que isso não ocorra. E há duas maneiras da gente talvez desenvolver essa compreensão e uma consequente fé, né? Na maioria das vezes a gente acredita que ou a gente tem fé ou a gente não tem fé. Mas a gente pode exercitar a nossa razão e a gente pode aumentar a nossa fé. E aí eu destacaria duas ferramentas, né, que são importantes nesse sentido. A primeira é a oração, que é essa maneira da gente se comunicar com a espiritualidade superior, né? E aí se comunicar com Deus, né? A oração, ela não muda as situações, vamos dizer assim, mas ela muda a maneira como a gente encara as situações, né? Nós ficamos revitalizados, nós ficamos energizados, nós ficamos mais resignados, mais pacientes, mais corajosos. Então, a oração, esse pensamento elevado, essa prece que a gente faz, né, muitas vezes até em desespero, isso é muito importante para desenvolver a nossa fé, porque a gente vai ver que a gente vai ficar mais tranquilo, a gente vai ficar mais paciente, e isso vai nos dar confiança naquilo que a gente está fazendo. E a outra ferramenta que talvez nos ajude bastante a desenvolver a nossa fé é o estudo, né? Essa busca por obras que nos esclarecem, que traga esse entendimento, conversas com pessoas que também podem nos ajudar bastante, né? Que talvez entendam um pouco mais do que nós, entender os ensinamentos de Cristo, né? Que por meio de parábolas ele nos traz muitas coisas sobre a fé, né? Sobre essas leis divinas.
o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que é A Fé Transporta Montanhas, que é um capítulo muito interessante da gente ler e tentar entender bem, talvez discutir com outras pessoas, né? Com pessoas da nossa família, com amigos. Mas é importante a gente saber então duas coisas, que a fé pode ser inata, tem pessoas que já, vamos dizer assim, nascem rezando e crendo e confiando em si e nessa força criadora, e tem outras pessoas que vão precisar então desenvolver isso ao longo da existência. Mas de qualquer forma, a fé, do ponto de vista espírita, é uma fé raciocinada, é uma fé alicerçada, não uma fé cega, alicerçada em conhecimento, em entendimento, vamos dizer assim, das coisas que nos rodeiam. Uma outra coisa que eu acho que é importante quando a gente fala em fé é que fé não é a mesma coisa que esperança ou que pensamento positivo, né? Eu me lembro quando a minha mãe rezava muito assim, mas tudo vai dar certo, vamos rezar que vai dar certo, né? Isso é esperança. Rezar que as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer, né? Ou pensar que as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer, é esperar que as coisas aconteçam conforme os nossos desejos, as nossas necessidades mundanas, vamos dizer assim, né? Mas a gente tem que pensar que também existe essa outra fé que não é a esperança, não é isso, eu acho que vai dar certo. E a minha mãe usava muito uma outra frase quando as coisas não iam no sentido, né? Ela pensava assim, tem que rezar, sei lá, para a pessoa que ela se curar, ou alguém, né, ter um emprego, conseguir um emprego. Então ela rezava com muita fé e dizia, vai dar certo, a pessoa vai conseguir um emprego. Mas quando não dava certo, ela dizia assim, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então o que significa isso? Que a gente tem que acreditar que o melhor vai acontecer, não que aquilo que a gente quer que aconteça vai acontecer. Então a fé não é esperança, não é pensamento positivo de que aquilo que a gente imagina que é o melhor vai acontecer, mas aquilo que realmente é confiar que o melhor vai acontecer, mas o melhor num sentido divino, né? No que vai trazer mais aprendizado, no que vai trazer maior compreensão, no que vai nos ajudar melhor. Quantas vezes a gente rezou para acontecer uma coisa específica, não aconteceu, a gente ficou chateado e depois a gente viu que, não, mas isso era realmente o melhor que tinha para me acontecer naquele momento, né? Então, fé é essa confiança de que tudo está no controle de Deus e Deus sabe o que faz, né? E a gente vai rezar, a gente vai orar, a gente vai fazer preces para nos fortalecer, né? E para pedir que o melhor seja feito, né? Essa é a ideia da prece, não no sentido de pedir aquilo que a gente imagina. Um outro aspecto da prece, da fé, que eu acho que é bem importante a gente ressaltar aqui, é que não basta só confiar, não basta só entregar a Deus. Eu vou contar uma historinha bem rápida. Ia um mestre com alguns discípulos, né, pela uma estrada de chão, e eles passam por um homem com o carro atolado. E esse homem tá assim, de joelhos, rezando a Deus que o ajude a desatolar o carro dele. E os discípulos olham para o mestre segue a caminhada. Os discípulos seguem atrás dele. Mais adiante, um outro homem que esbravejava, mas como é que pode, que é impossível, não sei o quê, e tentando desatolar também o seu carro. E o mestre olha para os discípulos e diz, vamos ajudá-lo. E eles vão e conseguem tirar o carro do atoleiro. E os discípulos querem entender, né, por que o primeiro homem, né, que estava lá ajoelhado, rezando, ele não quis ajudar, e o segundo sim. E ele explica então que o segundo estava fazendo por merecer. O segundo, por mais que ele tivesse ignorância de esbravejar, reclamar, né, pedir dessa forma um pouco mais arrogante, vamos dizer assim, ele estava fazendo a parte dele. Ele estava trabalhando também no sentido de se ajudar, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, eu acho que essa história é bem importante para a gente ver esse outro aspecto da fé, né? A fé, ela é confiar, mas fazendo a minha parte, né? Então, é aquela coisa, confia em Deus, mas tranca teu carro, né? Confia em Deus, mas segue remando, né? Então, é nos esclarecido que tanto na etimologia da palavra fé,
na origem grego, né, pistia, que indica a noção de acreditar, mas agir conforme eu acredito, no latim também tem essa ideia de fidelidade. Então, eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar, mas eu tenho que agir no máximo das minhas forças, no sentido de me ajudar, no sentido de alcançar aquele objetivo que eu quero, ou aquilo que eu acho que é o melhor para mim, né? Marudo fala do conceito de paciência. Ele diz que paciência é esperar, mas depois que eu já fiz tudo o que eu podia e o que eu devia, certo? Então aqui a fé é muito nesse sentido também. Eu confio, mas eu faço tudo o que eu devo e eu faço tudo o que eu posso para alcançar, para chegar onde eu quero, né? Tem uma história também bíblica, que é a mulher que toca nas vestes do Cristo, né? Que ela vai no meio da multidão, ela vai e toca, e várias pessoas tocam Cristo, mas ela é a única que é curada, né? E Jesus diz: quem me tocou? E ela até fica, né? Fui eu. E ele disse: pois a tua fé te curou, né? Então ela confiou que ela ia ser curada por Cristo, mas ela também fez por merecer. Ela foi, ela abriu a multidão, tentou passar no meio da multidão, tocou as vestes do Cristo. Então não é uma fé passiva, algo que simplesmente tu fica orando e confiando que Deus vai te dar aquilo que tu quer, né? É tu ir atrás, tu fazer acontecer, né? Não ficar parado, confiar, mas remar. Confiar, mas remar, ok? Um outro aspecto que então a gente falou no início da conversa, que eu acho que é importante trazer aqui, é a fé em si mesmo, né? Então tem aquela fé de eu confiar em Deus porque eu creio, e eu creio porque eu compreendo que existe uma força superior, né, que criou todos os espíritos que estão aqui na Terra e em outros planetas, mas eu também tenho que acreditar em mim, né? E aí tem uma história também do Evangelho, né, que é a história do Pedro na tempestade, né? Então, Pedro sai de barco na tempestade, Jesus fica em terra, né? E aí, quando vem a tempestade, Pedro fica vacilante ali, fica com medo e pede ajuda de Jesus, né? Jesus vem até ele caminhando sob as águas e diz: vem comigo, né? E Pedro vai. Pedro começa a caminhar sob as águas e, de repente, ele tem uma fé vacilante, né? Ele fica com medo, ele diz: salva-me, né? E nisso ele afunda. E aí Jesus diz para ele, né? Pedro, por que duvidaste? Por que duvidaste? Né? Então, a gente tem que ter a ideia de que a gente vai conseguir fazer as coisas. A gente vai passar por aquela tempestade, a gente vai passar por aqueles obstáculos. A gente vai transportar aquelas montanhas, né? No sentido figurado. Então, a lição aqui é que a gente tem que ter fé na gente e em qualquer momento, né? No momento de turbulência, são momentos que são ainda mais importantes a gente acreditar, né? na nossa coragem, no nosso potencial de fazer as coisas acontecerem, de passar por situações muitas vezes tormentosas, né? E a minha irmã esses dias me contou uma história que eu acho que cabe bem aqui, né? Quando a gente fala em fé em si mesmo, né? Ela me contou que quando ela estava se preparando para o vestibular, né? Que ela ia fazer medicina, e ela tinha muita dificuldade com física, então ela achava que ela não sabia física, que ela não conseguia compreender física. E ela foi pro primeiro dia de cursinho. Quando ela chegou na sala, ela sentou bem na frente ali, né, bem CDF, e o professor, um professor de física bem famoso na cidade, lá em Santa Maria, ele chegou e a primeira coisa que ele falou foi assim: eu sei que alguns de vocês alguns acham que não sabem física, que não vão nunca aprender física. Mas eu vou dizer para vocês sabem física. Vocês têm a capacidade de compreender o que é física. E ele diz: porque quando vocês saem na rua, vocês conseguem calcular a velocidade que vem o carro, a distância que está o carro, se vocês podem atravessar ou não naquele momento, quantos minutos vocês vão levar para atravessar. Isso é física. Então vocês sabem o que é física. E ela disse que pensou assim,
que ela foi pensando durante, né, a conversa, o discurso dele. Ele deve estar falando para mim, né? E deve ter mais gente aqui que também não entende física. E no final ela disse-me, então eu sei física, então eu tenho a capacidade. E o resultado foi que ela errou uma questão de física, né? Eu acho que eram 35, se não me engano, ela errou uma. Né? E ela teve a mesma dificuldade com matemática e ela passou no vestibular no final das contas. E ela me contou isso e a gente estava falando de fé, né? A gente estava conversando sobre essa palestra aqui, essa exposição que eu ia fazer. E ela me contou assim, olha, eu acho que é um bom exemplo de ter fé em si mesmo, de acreditar, né? De não vacilar como o Pedro vacilou, acreditar. Né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela me contou que estava começando um namoro virtual e tal. E eu disse, que legal, que interessante. E aí, como é que tá sentindo? Ela, tá bem legal por enquanto, mas tu sabe como é que vai ser, né? Tu sabe como é que vai ser? E eu, não sei como é que vai ser. Vai ser como todos os outros. Então, se ela acredita que vai ser como todos os outros, que não deram certo, né? Que fé é essa? Tá? Que confiança é essa de que as coisas vão dar certo, né? Então, eu acho que é importante a gente ter pelo menos essa perspectiva, assim, de que a fé... vou fazer um resuminho aqui do que a gente falou, né? Que a fé pode ser inata, mas pode ser construída, pode ser elaborada durante as nossas existências, elaborada a partir da onde? A partir da compreensão, né? E a doutrina espírita nos dá muitos indícios e evidências, né? E nos traz muito claramente as leis divinas, e por isso a gente confia, e por isso a gente tem fé, né? Porque a gente compreende. Então não é uma fé cega, não é uma fé que ou eu tenho ou eu não tenho, mas é uma fé raciocinada, né, em cima daquilo que eu passo a saber. Então eu posso construir, elaborar essa fé a partir de estudo, a partir de oração, né? E a outra ideia é que então a fé não é esperança, né, é algo diferente disso, é acreditar que Deus sabe o que faz, é acreditar que as coisas vão acontecer da melhor forma possível, mesmo sendo os resultados diferentes daquilo que eu imaginava e eu gostaria, né? Porque eu tenho uma perspectiva muito pequena, muito mundana, muito material das coisas, e eu tenho a fé em Deus, nessa força suprema, mas eu tenho a fé também em mim mesma, né? E eu tenho que acreditar que eu tenho as potencialidades, e eu tenho que acreditar que as coisas que eu posso e eu devo fazer a minha parte para alcançar as coisas e superar, né, os meus obstáculos, os meus problemas, né, as minhas montanhas, vamos dizer assim. Ok, pessoal? Então eu agradeço a paciência de vocês, espero ter ajudado aí em alguma coisa, né? E como diz uma figurinha que eu sempre mando no WhatsApp, né, vamos ter fé, né? Ou como diz Gilberto Gil, anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. É isso, né? Então, vamos agradecer a Deus por mais essa experiência, essa oportunidade. Pedimos que fique conosco, que possamos ter sempre uma fé inabalável nos seus desígnios, nos nossos destinos, fazendo sempre a nossa parte, a parte que nos cabe nessa caminhada. Nos dê confiança, coragem, fé e resignação. Que assim seja. Tchau, então, até a próxima.